Amigos que se ligam na mídia esportiva, nesses assuntos de rádio, TV, internet, pois é, né? O feriadão já foi pro espaço para muita gente. E eu tô aqui com uma pesquisa, né? E já faço essa pergunta de cara no começo do vídeo, né? E aí, você de todo o Brasil, tá otimista com a Copa do Mundo? Tá desanimado? Tá animado? Tá ali meio termo? Como é que tá a situação nesse momento? Pois é, a Quest divulgou uma pesquisa nos últimos dias e a gente vai trazer alguns números para vocês aí, tô colocando na tela. Olha, 54%, né, dos brasileiros não estão animados com o torneio, né, com a Copa do Mundo. 32% se dizem pouco animados e apenas 12% dos entrevistados estão animados com o Mundial que está aí para começar, né? Copa do Mundo dos Estados Unidos, Canadá e México. Foram 2.004 entrevistas presenciais em todo o país. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. E aí o nível de confiança da pesquisa, né? Pelo menos o número apresentado ali, 95%. Bom, também pelos números aí apontados por esse levantamento da Quest, as mulheres estão mais pessimistas que os homens com relação à Copa do Mundo, também com a conquista da seleção brasileira. Já sobre Neymar, né, há uma divisão, né, pelos números apresentados ali há uma divisão. Então, podemos dizer, metade das pessoas ouvidas acham que o Neymar deve ser convocado, e aí a outra metade acredita que não, né, não concordam aí com a convocação do Neymar. Enfim, existe um equilíbrio, né? 25% das pessoas apenas acreditam no título da seleção brasileira nessa pesquisa aí. Então, repito, né? Foram 2.004 entrevistas presenciais em todo o país. Bom, gente, e aí? Pergunto mais uma vez. Tá otimista, não tá? E por quê, né? Coloca aí nos comentários por que você estaria animado com a Copa do Mundo, ou então desanimado, ou você tá ali meio em cima do muro, não sabe o que vai acontecer. Olha, não é de hoje que a seleção brasileira, ela não tem mais identidade com o povo brasileiro, essa é a verdade, né? Eu que posso dizer que eu acompanho Copas desde 1982, né? Porque a Copa de 74 eu era criança, não lembro praticamente nada. 78 na Argentina eu já tenho lembranças da Copa do Mundo, tinha meus 6 para 7 anos. E a partir de 82, né, que foi a Copa que eu mais gostei de acompanhar na minha vida, né, a Copa da Espanha em 82, mesmo com a derrota da seleção brasileira para a Itália, com aqueles 3 gols do Paulo Rossi, a tragédia do Sarriá, lá em Barcelona, né, foi o jogo. Campo do Espanhol, né, campo que aliás nem existe mais, o Sarriá. Mas enfim, foi a Copa que eu mais gostei e foi a primeira que eu tenho assim... lembrança de tudo, né, que aconteceu naquele Mundial. Acho que foi o clima de festa aqui no Brasil, nos jogos da seleção brasileira, realmente era fantástico. Grandes seleções, né? O Brasil tinha uma grande seleção, apesar da derrota. A França tinha ótimos jogadores, a França tinha Platini, Tigana, Rocheteau, nossa, grandes jogadores a França. A Alemanha tinha Rummenigge, o Paul Breitner ainda na Copa do Mundo de 82, Paul Breitner, né? Que não dava nenhum sorriso, eu lembro disso. Schumacher, né? Schumacher era o goleiro da Alemanha, não era o piloto de Fórmula 1, era o goleiro da Alemanha que às vezes jogava de boné, era interessante. Então, Argentina, atual campeã, né, em 82, ganhou a Copa em 78, Maradona, foi a primeira Copa do Maradona que não foi tão bem naquela Copa, e Brasil, né, Zico, Sócrates, Falcão, Cerezo, Leandro, Éder, Valdir Pérez no gol, nossa, Serginho Chulapa, que não foi muito bem na Copa, mas, né, Júnior jogando. Então é uma baita seleção e tinha aquela identidade, né? Jogadores do Flamengo, jogadores do São Paulo, jogadores da Ponte Preta na seleção, né? Corinthians, o Sócrates representando ali o Corinthians, Atlético Mineiro com muitos jogadores. A base era Flamengo, Atlético Mineiro, mas tinha jogadores, né, do Fluminense, na reserva, né? Então tinha muita gente atuando no Brasil, poucos jogadores atuavam fora, acho que só o Falcão, né, que era o rei de Roma, atuava fora. O Dirceu também, só que ele era reserva, então tinha poucos jogadores atuando na Europa. Diferente de hoje, né, que a gente, se você pegar aí a foto de vários jogadores, se você pegar muitos jogadores que são convocados hoje para a seleção brasileira e colocar aí nas ruas das cidades brasileiras, muita gente não vai nem saber quem é, né? Além da fisionomia, não sabe nem o nome, quer dizer, jogadores que atuaram muito pouco aqui, muitos jovens foram para a Europa.
para outros mercados, às vezes não são nem titulares das suas equipes na Europa e são convocados para a seleção brasileira. Então não cria essa identidade com o povo brasileiro. Também acho que a qualidade dos jogadores da seleção brasileira caiu, né? Se você pegar nos últimos anos, as últimas 2 Copas que o Brasil ganhou, a gente tinha Romário, você tinha Bebeto, você tinha Tafarel no gol. Diferente, né? Mauro Silva, você tinha o próprio Dunga, né? Aldair, Márcio Santos, você tinha, depois a gente tem a Cafu, né? 94 você tinha Jorginho, você tinha Leonardo, nossa, grande Branco, né? Olha quantos jogadores. Depois, outras gerações aí, Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, né? Baita jogador em 2002, Rivaldo para mim foi o melhor jogador de 2002, mas o Ronaldo acabou levando a fama, né? Pelos gols e tal, mas o Rivaldo foi espetacular. Depois disso, não tivemos mais nenhum título mundial, né? Então, desde 2002, o Brasil não ganha uma Copa do Mundo, não tem mais essa identidade. Então, acho que talvez seja esse o motivo, né? Desse desânimo. Com relação à Copa do Mundo de forma geral, eu também não sinto mais aquele clima, né, que a gente tinha nos anos 80, 90, até 2002, 2006... 2010 acho que começou a mudar um pouquinho, 2014 no Brasil, até que por ser aqui no país o clima foi legal, mas depois do 7-1, né? Então, acho que esses são os fatores, né? Essa falta de identidade, jogadores não atuam aqui no Brasil, não atuam nos clubes brasileiros, muita gente nem conhece, agora temos aí um técnico estrangeiro, né? O Ancelotti, né? Um treinador italiano, grande treinador, né? Renomado treinador de futebol, mas... falta realmente essa identidade e grandes jogadores, né, com mais personalidade, com aquele espírito de liderança. Então falta muita coisa. Eu acho que para o torcedor voltar a acreditar na seleção brasileira, acho que o Brasil não entra como grande favorito. Acho que a gente foi enganado também muitas vezes pela mídia, né? A verdade é essa. Quando a gente é criança, a gente é enganado, né? O Brasil é imbatível, o Brasil vai ganhar as Copas, e não é assim, né? Não é fácil ganhar uma Copa do Mundo, para ninguém. Todo mundo entra lá para conquistar o título. Então, essa ilusão que muitas vezes a mídia criou na cabeça dos brasileiros, que o futebol brasileiro é o melhor do mundo, acho que foi em outros tempos, né? Hoje o Brasil é uma boa seleção, tem bons jogadores, alguns ótimos jogadores, mas não dá para dizer que o Brasil entra favoritaço para a Copa do Mundo, o que também não significa que o Brasil não possa vencer. De repente, o Brasil muitas vezes foi desacreditado, como em 2002, em 94, e ganhou a Copa do Mundo, só que tinha grandes nomes, grandes jogadores, né, de futebol, que decidiam os jogos, coisa que me parece que hoje não tem. E eu vou apontar aqui já de cara, né, França, Espanha como grandes favoritas, Portugal acho que vem forte, Alemanha ainda uma incógnita, né? Não tenho acompanhado muito a seleção da Alemanha. Se você acompanha, deixa aí seu comentário. Você acha que a Alemanha tem chance de ganhar a Copa? Poderemos ter alguma surpresa? Acho que não, né? De repente uma Holanda pode surpreender, nunca ganhou um título, já bateu na trave várias vezes, de repente. Acho que o Brasil tá ali, ó, numa quinta força, sexta força, por aí a situação do Brasil. Mas vamos ver, né? Quando a Copa começar, se as coisas mudam, mas o fato é que, pela pesquisa aí da Quest, o brasileiro não está animado, não, com a Copa do Mundo. Queria saber a sua opinião, manda aí seu comentário e aproveita, faz a inscrição aqui no canal do Fábio Fideli, que isso é de graça, você não paga absolutamente nada e colabora demais para o crescimento aqui do canal. Deixa seu joinha também, deixa seu like aí no vídeo, ativa o sininho em todas, porque aí pintou um novo conteúdo, você vai ser avisado, vai ver primeiro, né, o conteúdo aí no YouTube, aqui no canal do Fábio Fideli. Tá certo, gente? Grande abraço, até a próxima, é isso aí, valeu!